Casou. E agora? Tá tudo tranquilo, afinal? Saiba em quais casos o casamento pode ser invalidado. Uma satisfação estar aqui com vocês. Nosso tema de hoje, dentro do Falando Direito, é sobre a invalidade do casamento. Em que circunstância o casamento pode não ser válido? A invalidade se manifesta pela nulidade, que o casamento não tem valor algum, e pela anulabilidade, quando nós podemos sanar uma deficiência e dar validade a esse casamento que tinha, em princípio, alguma atipia. Por exemplo, quando nós falamos em invalidade do casamento, simplesmente por ser nulo, ele tem impedimentos absolutos, ele não poderia ter acontecido, então ele é nulo. Por exemplo, pessoas que já são casadas não podem casar, é crime. Pessoas que têm um parentesco com ascendente ou descendente, não se pode casar com ascendente nem descendente. No que respeita a parentesco, a gente tinha como norma que até o 3º grau, tios, não poderiam casar com sobrinhas. Hoje já se entende com autorização judicial, pode acontecer esse casamento. Então, casados, ascendentes com descendentes, adotante com o filho do adotado, ou o adotado com o filho do adotante. Outra circunstância, o adotado com o cônjuge do adotante, também é proibido, é lógico, não podem casar. Então, além disso, existem aquelas pessoas que foram sobreviventes de um casamento em que aquele parceiro que faleceu foi agredido por terceiro. Então, não pode casar com quem ofendeu desta forma a pessoa do seu cônjuge. Então, nessa circunstância, o casamento pode ser nulo, perde totalmente o valor. Não tenho como saneá-lo, eu não tenho como dizer, se eu fizer isso, ele terá validade? Não, ele não terá, porque os impedimentos são absolutos. Imaginem irmãos casarem, ascendente com descendente, ou pessoas que já são casadas. É uma aberração se falar em casamento nesse sentido, por enquanto. Além disso, nós temos a situação do casamento quando não tem impedimentos absolutos, são relativos. Então, haveria como restabelecer a ordem e dar validade a esse casamento. Por exemplo, quando há o casamento de um incapaz. Como que seria esse incapaz? Aquele caso que eu já falei do menor de 18 anos que contrai núpcias, que casa. Ele precisa do consentimento do pai e da mãe. O que acontece se ele casa sem o consentimento? Ele tem um prazo de 180 dias para ser resgatada essa situação e o pai e a mãe darem o consentimento ou um suprimento do juiz para o pai ou mãe que não concordou. Então, nesse caso, o casamento pode ser restabelecido se der o consentimento. Passado o prazo de 180 dias, não dá mais para dar o consentimento. Outra situação é a coação, aquele que casa coagido. Provada a coação, ele pode simplesmente tornar anulável esse casamento. Se ele nada fizer, ele vai ter a validade necessária. Também nos casos de erro com a pessoa do outro cônjuge. Então, eu caso com uma pessoa e vou descobrir que ela já foi condenada por um crime cometido. É um erro quanto à pessoa do outro cônjuge. Também no que diz respeito à identidade dela. Eu tenho aqui no escritório um caso em que o senhor casou e ele se identificou como homem, depois na confusão que houve com a relação com a parceira, e era uma mulher que havia casado. Então tem que perceber isso aí, a identidade do outro cônjuge. Se eu descubro uma situação dessas, dentro do meu prazo legal de 2 anos, de 3 anos no erro essencial, eu posso anular esse casamento, torná-lo anulável. Também nos casos de honra e boa fama. Eu sei que eu contraí núpcias com uma pessoa e depois sei da situação de vida dela e vejo que aquela não é a pessoa com quem eu casei, que eu achava honrada, digna, e ela não o é. Então, nessa circunstância, se eu provar,
eu posso anular meu casamento. Mas tenham presente que isso é difícil. A prova tem que ser contundente. A motivação, o fulcro do pedido tem que ser muito forte para alcançar aquilo que se quer. Também tem uma situação que às vezes as pessoas interpretam erradamente. Eu posso anular. Tenho 3 anos para anular um casamento onde houve um defeito físico irremediável. O que é esse defeito físico irremediável? Esse defeito diz respeito com a área sexual. Por exemplo, eu tenho vaginismo, tenho dificuldade em manter um relacionamento e o meu cônjuge descobre no prazo de 3 anos que eu tenho vaginismo, que há uma contração muscular e que não pode haver o coito. Nessa circunstância, ele pode anular o casamento. Claro que hoje é diferente de épocas passadas, quando as pessoas ainda casavam sem ter intimidade com o futuro parceiro. Hoje as pessoas convivem, às vezes até numa união estável, até chegar à conclusão de que quereriam casar. Mas o que importa é o seguinte, que nós conheçamos o nosso direito, que nós busquemos. Quantas pessoas que não têm nada com o vínculo da advocacia, não são operadoras do direito e compram um Código Civil de 2002, que é o vigente, para se inteirarem dos assuntos. Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos é que ser felizes. Não interessa como, nós temos é que buscar dentro de uma total honradez a nossa felicidade, a felicidade dos nossos filhos e até dos nossos parceiros que podem se tornar ex-parceiros, mas dentro de um nível de sensibilidade, de afeto e de amor para com os nossos filhos, nós possamos resolver bem, muitas vezes, um litígio. Até semana que vem, quando nós voltamos a falar em direito de família no nosso Falando Direito.